Muitas vezes o Coringão foi desacreditado por muitos. Muita gente não acreditava que o Corinthians poderia ter grandes resultados, mas uma torcida como a Fiel pode levar um clube com mesmos jogadores às vezes fracos, às vezes jogadores que não têm muita técnica, às vezes jogadores que não têm muito nome, a títulos inacreditáveis, meus amigos. E dessa vez a gente vai relembrar alguns deles, como o de 2000 e o de 2012 da Libertadores, e também o de 2012 do Mundial, título esse que muitos querem ter, mas não conseguiram, né, meus amigos? Muita gente tem muitas histórias desses títulos. Uns estavam na casa da família, muitos estavam com outros torcedores adversários, mas a gente vai lembrar essas histórias de forma a acreditar numa possível título do Coringão na Copa do Brasil, que vem aí contra o Cruzeiro, que hoje é considerado um clube de melhores jogadores, entre aspas, jogadores de mais renome, e ainda tem um ídolo, Cássio, lá no gol do Cruzeiro. O ano de 2000 foi a versão inaugural do Mundial de Clubes. Nesse ano, contava com gigantes europeus como Real Madrid, como Manchester United, o atual campeão da América, que era o Vasco, e naquele momento o Corinthians foi convidado pela FIFA por ser o campeão brasileiro. Então ele era sim para estar naquele campeonato, não foi um campeonato roubado, não. Ele foi chamado porque ele era o campeão do país sede. Por isso, ele disputou com esses times. Naquele momento, o Corinthians consegue passar pelo Real Madrid e enfrenta o Vasco na final. Nesse momento, o Vasco era o favorito, porque o Vasco tinha acabado de ser campeão continental, tinha um timaço e era favorito, mas o Coringão tinha ele, Edilson Capetinha, que destruiu a final, mas foi para os pênaltis e Dida fez a diferença. Aquele momento foi muito especial não só pelo título, mas colocava o Corinthians definitivamente no cenário mundial, para com que grandes times da Europa, do mundo inteiro vissem o Corinthians. De fato, campeão mundial pela primeira vez, o primeiro campeão mundial. Mesmo com o título mundial ganho em 2000, o Corinthians ainda sofria muito bullying, entre aspas, naquela época, de não ter ganho uma Libertadores, até que chega 2012, ano em que o Corinthians faz uma fase de grupos espetacular, invicta, e chega à final contra o Boca Juniors. Mas antes disso, a gente precisa lembrar do jogo contra o Vasco. Esse talvez tenha sido um dos jogos mais difíceis do Corinthians nessa transição da Libertadores, porque o Corinthians sofreu muito, era um jogo no Pacaembu, o Corinthians ganha o jogo com um gol do Paulinho de cabeça, um gol onde o Cássio faz uma defesa milagrosa do Diego Souza e passa para a final junto com o Boca. O Boca Juniors era temido naquela época por ser um dos grandes times da América do Sul e foi o rival do Coringão naquele momento. O primeiro jogo na La Bombonera, onde o Corinthians sai perdendo por 1-0 e Romarinho, que faz um gol extraordinário, empatando o jogo em 1-1. No jogo da volta, aí o Corinthians dominou completamente. Emerson Sheik brilha, e brilha muito, faz 2 golaços, o Corinthians ganha por 2-0 e é campeão da Libertadores, tirando todo um estigma ruim, uma brincadeira que dizia que o Corinthians não tinha passaporte.
e muda de vez o patamar do Corinthians. Já no final do ano, enfrentaria o tão poderoso campeão europeu Chelsea. Naquele momento, o Corinthians também era considerado o clube azarão, mas no dia 16 de dezembro de 2012, Paulo Guerreiro faz um golaço de cabeça contra o Chelsea, que tinha um timaço com Davi Luiz, Oscar voando muito, Eden Hazard e muitos outros, além de Cássio brilhar espetacularmente com defesas inacreditáveis. E foi um dos momentos que realmente mudou a história do Corinthians, onde a torcida foi o papel fundamental para aquele título, onde o torcedor corintiano invadiu o Japão, literalmente, meus amigos. É muito importante destacar, anos depois o Tite deu uma entrevista de que naquele elenco o mais importante não eram os nomes individualmente, mas sim o coletivo que fazia a diferença no Coringão. Tite cita numa entrevista que ele até errou durante o jogo contra o Chelsea, colocando 3 zagueiros, e o Chelsea quase que empata nos últimos minutos, mas no final das contas deu tudo certo e o Corinthians foi campeão mundial pela segunda vez. Um feito histórico que até hoje ecoa no Brasil e no mundo inteiro. O Corinthians sendo um dos únicos clubes sul-americanos sendo campeão mundial da forma que foi. E você, corintiano, o que você sentiu relembrando essa história? Queria muito saber a sua opinião, mas eu gostaria que você deixasse o seu comentário aqui embaixo, lembrando de como que foi aquele jogo que mudou muito, hein? Foi terrível para alguns torcedores. Já deixa seu like aqui, que a gente vai voltar para a Copa do Brasil ainda desse ano, que o Corinthians vai enfrentar um Cruzeiro muito badalado, falando da Copa do Brasil. Não esquece de deixar um like e segue o nosso perfil, que a gente tem notícia de futebol. Nessa terceira parte, vamos relembrar momentos históricos da Copa do Brasil, onde o Corinthians já teve muitas glórias, um tricampeão da Copa do Brasil, aquela vitória fantástica contra o Internacional com golaços de Ronaldo Fenômeno, monstro, mas também temos que lembrar da derrota, aquela dolorida derrota contra o próprio Cruzeiro na Arena Corinthians, onde teve uma suposta falta completamente inacreditável que o juizão deu, que até hoje ninguém sabe explicar como ele deu aquela falta. A gente vai relembrar um pouquinho dessa história. Naquela situação em 2018, o primeiro jogo foi em Belo Horizonte, no Mineirão. Thiago Neves abriu o placar 1-0 para o Cruzeiro. A torcida do Corinthians ficou um pouquinho apertado o coração, mas ainda acreditava que dava para virar, até porque o segundo jogo seria na Neoquímica Arena, e dentro da Neoquímica Arena pode tudo acontecer, como até aconteceu. A gente vai falar mais no decorrer do vídeo. Jadson, já de gol, abre o placar para o Corinthians, 1-1 no confronto geral. Só que ele, Georgian Arrascaeta, empata aquele jogo contra o Corinthians na Neoquímica. A partir daquele momento fica um momento de pressão, um momento tenso, mas acontece um lance inacreditável. Vocês lembram do Pedrinho? Aquele jogador franzino, baixinho. Ele simplesmente mete um golaço de longe. E o VAR, recém-implementado naquele momento, decide analisar aquele lance. Um lance onde o Jadson rela, ele só toca
no Dedé e o juiz naquele momento decide anular o que seria o gol de empate do Corinthians na Neoquímica Arena. Jogo esse que ficou com gostinho de amargo, porque dava para ter ganho aquele título contra o Cruzeiro. Aí o Cruzeiro se torna o maior campeão da Copa do Brasil naquele momento. O pior de tudo é relembrar que o Corinthians tinha chance, dava para ter ganho aquele jogo. Só que por muitas vezes o Corinthians sofre. Torcedor corintiano às vezes é sofrido, assim como desde aqueles tempos dos anos 70, em que o Corinthians ganha aquele Paulista em 77, com o gol do Basílio, sofrido praticamente no último minuto. Só que a fiel torcida não é o tipo de torcida que abandona fácil o time, mesmo quando parece que tudo acabou. O Corinthians foi mais para frente enfrentar o Flamengo na final da Copa do Brasil, e nos pênaltis o Corinthians também perdeu para o Flamengo, e hoje vive a expectativa de retornar a jogar contra o Cruzeiro para revoltar aqueles tempos em que o Corinthians podia ter ganho, podia ter passado, e agora vai ter a oportunidade de enfrentar o Cruzeiro novamente, e vai ser um jogão, principalmente porque Cássio, ídolo histórico do Corinthians, agora trocou de lado, agora tá do lado do Cruzeiro. Você, meu amigo corintiano, o que você espera deste confronto contra o Cruzeiro agora, hein? Será que dá para ganhar dos caras? Olha, vai ser um jogo difícil, o Cruzeiro tá bem, tá embalado na temporada, mas eu queria saber a sua opinião. Deixa aqui o seu comentário aqui embaixo, escreve o que você acha que vai ser desse jogo, e não se esquece de dar um like nesse vídeo, clica aqui no like que ajuda muito o canal a crescer, e se inscreve no nosso canal que a gente tem notícias de futebol todos os dias. Tamo junto e até a próxima.